Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Vamos abrir nossa Bíblia hoje, nosso estudo que Deus me deu nessa noite para trazer para a igreja. Está em Gênesis, capítulo 26. Aleluias. Gênesis 26. Aleluia, Jesus, santo é teu nome, digno de honra, digno de glória, santo, 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 santo. Amém? Todos acharam? Então, Gênesis 26, nós vamos ler a partir do versículo 1 e depois vamos pular lá para o versículo 12. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis, e assim habitou Isaque em Gerar. Lá no versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviços, de maneira que os filisteus os invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Amém? Aleluias. Põe a Bíblia no banco e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui a tua palavra, Senhor, e nós te pedimos neste momento, Espírito Santo, fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração, ensina-nos, Senhor, a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos diante de ti, com sede de aprender mais de ti, Senhor, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Aleluias, aleluias. Amados, Michel pediu para mim pregar, e Deus faz dias já que Deus vem me dando essa palavra, e eu acredito que era para hoje essa palavra, que Deus possa estar falando nos nossos corações. O tema da mensagem é: desentule seus poços. Amém? Desentule os teus poços. Amados, quem nunca ouviu falar de Isaque? Isaque, filho da promessa. Isaque, o filho que veio para Abraão e para Sara. O seu nascimento, o nascimento de Isaque, já foi um milagre, porque a mãe dele e o pai dele não tinham condições de gerar esse filho, porque já eram velhos, avançados de idade, Abraão com 100 anos, Sara com 90, mas para Deus não existe impossível, e Deus prometeu que daria um filho para Abraão, e que seria grande a geração de Abraão, a descendência de Abraão. Então, Isaque, ele veio de um milagre do Senhor, de uma promessa que Deus tinha feito. Então, ali Isaque, servo escolhido do Senhor. Isaque, quando Abraão recebeu esse presente, que era Isaque, Deus pediu para Abraão esse filho.
E Abraão ofertou esse filho. Não matou, porque o Senhor não permitiu. Mas Abraão chegou até o altar e ofereceu Isaque. Então, Isaque era o filho da promessa. Isaque, escolhido do Senhor. E quando Isaque foi criado ali por Abraão, por Sara, e chega um tempo que Abraão, já avançado de idade, Abraão vem a falecer. E para esse filho, Abraão tinha outros filhos, mas para este filho, Abraão deixou toda a herança dele. Para os demais filhos, que Ismael e outros filhos das concubinas, Abraão deixou só presentes. Mas para Isaque, ele deixou toda a riqueza, toda a herança, tudo aquilo que ele conquistou, ele deixou para Isaque. E não só isso, Abraão deu além da herança, a bênção patriarcal para Isaque, para que fosse seu sucessor na presença de Deus. Então, Isaque, filho da promessa, Isaque abençoado, né, para que nele se cumprisse a promessa que Deus falou. Abraão estava morrendo, mas deixou Isaque, para que se cumprisse a promessa de que ele seria pai de inúmeros povos, pai das nações. Isaque agora casado, herdeiro de tudo aquilo, herdeiro da riqueza dos pais. De repente a palavra diz ali que havia, lá no versículo 1, que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. O que estava falando? Que Abraão também passou por essa fome. E Abraão teve que sair do lugar dele. E Isaque estava se repetindo aquilo que aconteceu com Abraão. Agora estava uma fome muito grande na terra. Não que Isaque não tivesse as coisas, mas a terra não produzia. A terra era seca, a terra não dava frutos. Isaque começa a enfrentar aquela fome e teve que sair dali para um lugar que diz a Bíblia ali, a terra dos filisteus. Isaque desce e Deus fala para ele, não vai para o Egito, vai para Gerar, porque lá eu te abençoarei. E ali diz que Isaque foi e habitou em Gerar. E lá no versículo 12 diz assim, e semeou Isaque naquela terra, e colheu ele naquele mesmo ano. Então ele foi para um lugar onde tinha muita seca. Mas com ele foi a promessa do Senhor. Vai que eu serei contigo. Tem alguém que tem promessa do Senhor aqui? Tem promessa do Senhor? Aleluia, eu tenho. Eu não sei você, mas eu tenho. E promessas grandes. Ali diz a palavra que tudo que Isaque plantou naquela terra, tudo que ele plantou, naquele tempo impossível, tempo de seca, por causa da bênção do Senhor, tudo que ele plantou, prosperou. Que ele colheu uma grande colheita, diz ali, 100 medidas, ali no versículo 12, semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, tudo que ele plantava, tudo que ele colocava a mão, prosperava. Por quê? Porque Deus era com ele. A terra era impossível de produzir. A terra era seca, a terra era árida, mas a bênção de Deus era com ele. Porque ele é o filho da promessa. E eu quero te dizer que eu e você somos filhos da promessa. Lá em Gálatas 4:28 diz assim, que eu e você, em Isaque, somos chamados os filhos da promessa. Então a promessa que tinha para aquele servo Isaque, tem para mim e tem para você, igreja do Senhor.
Que tempo você está vivendo agora? Que situação você está vivendo agora? O que não está produzindo? Que lugar você está plantado? A palavra de Deus diz que nós somos o filho da promessa. Isaac naquela terra, ali diz assim, que o varão, lá no 13, e engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande, numa terra onde não dava nada. E tinha possessões de ovelhas, possessões de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Olha como ele cresceu. Ele chegou num lugar de fome, num lugar de seca, e ele cresceu de tal maneira que os povos da terra tinham inveja dele. E ali no versículo 15 e 16, só estou recapitulando a vida de Isaac, antes da gente entrar na mensagem. E ali diz no versículo 15, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque és muito poderoso e tens feito mais do que nós. Amados, ele começou a prosperar tanto, ele começou a crescer tanto, que eles acharam, porque naquela época, quem tinha poços, quem tinha água em terra de seca, era uma riqueza sobrenatural. E Abraão, pai dele, tinha deixado muitas riquezas, e inclusive poços que Abraão cavou. E quando aquele povo, aqueles filisteus, viram Isaac prosperando, eles acharam que era por causa dos poços. E começaram a entulhar os poços de Isaac. Todos os poços que Abraão tinha deixado, a riqueza dele, eles começaram a entulhar, a ponto de chegar Abimeleque, o rei daquela cidade, e chegar e falar para ele, se retira de nós, porque você está crescendo demais, você está enriquecendo demais, você é muito forte aqui no nosso meio. E ali diz que Isaac, ele pegou as coisas dele e foi para um lugar em Gerar e habitou ali, naquele lugar. E ali naquele lugar, tudo, ele começou a procurar os poços que o pai dele tinha deixado também ali, porque Isaac, ele caminhou com Abraão naquela peregrinação, e ele viu o pai cavando os poços, e quando ele chegou ali, foi expulso daquele lugar, ele chegou e começou a procurar os poços antigos do pai dele, e começou a buscar esses poços. Então ele começou a procurar e começou a encontrar. E a palavra diz que Isaac, ele abriu um poço. E quando ele abriu aquele poço, viram os filisteus, viram os pastores de Gerar, que ali tinha água viva. O que eles fizeram? Foram lá tomar os poços. E aqui nós entramos na mensagem. Tem muitas coisas. Ali Isaac, eles entulhavam os poços dele, por inveja do que ele produzia, do que ele tinha. Porque eles olhavam para Isaac, não olhavam para o Deus que Isaac servia. Muitas vezes, quando nós começamos a prosperar, quando nós começamos a ser abençoados, nós despertamos inveja nas pessoas à nossa volta. Porque as pessoas não querem ver o teu crescimento na presença de Deus. E as pessoas, eu digo pessoas, muitas vezes usado pelo inimigo. Porque o inimigo não quer ver nós prosperar na presença de Deus. Por quê? Porque nós temos promessa de Deus. Porque eu e você somos filhos da promessa. Amém? Tem filho da promessa aqui? Aleluias. Amados, inveja fez com que eles entulhassem aqueles poços. E hoje, Deus me deu essa palavra que falava sobre a inveja, sobre vidas com poços entulhados, vida com situações barradas, porque tem sofrido diante de Deus, sem buscar essa presença, sem buscar aquilo que Deus tem prometido para você, porque se acomodou na sua situação.
E aqui Deus começou a me dar alguns pontos que nós precisamos colocar diante de Deus e desentulhar da nossa vida. Primeira coisa que nós precisamos desentulhar da nossa vida, a mensagem é desentulhando os poços. A nossa vida, a nossa prosperidade, a nossa vida financeira. Se você olhar para Isaac, Isaac desceu ali e não tinha como ele semear naquela terra. Era uma terra seca. Mas ele creu na promessa de Deus que falou: eu vou te prosperar nessa terra. Amados, e aqui um dos entulhos que vem na nossa vida é a falta de fé, é o medo de semear, é a incredulidade. E Deus diz: são pedras que o inimigo lança na nossa vida. Muitas vezes, você vem quando eu vim trazer a mensagem aqui da oferta, que Deus diz para nós, que Ele não precisa da nossa oferta. Que darei eu ao Senhor, se Ele tem tudo? Nós ofertamos para que nós sejamos abençoados. E muitas vezes o inimigo entulha nossos poços. O quê? Você vai dar o dízimo? Você vai dar oferta? Olha como que está a tua vida, você vai dar oferta numa igreja? Vai levar o dinheiro para pastor? E o inimigo começa a lançar entulhos nos nossos poços. Isaac não teve medo de semear numa terra árida, numa terra seca. Isaac, ele não olhou para a terra seca. Ele não olhou para os céus que estavam fechados ali naquele lugar. Ele não olhou para uma terra onde não tinha chuva. Ele não olhou para a aridez da terra. O Senhor falou: vai, que eu sou contigo. Ele chegou naquela terra e ali diz que tinha muita seca. E Isaac semeou. E semeou grande naquele lugar. E Deus foi com ele e multiplicou tudo aquilo que Isaac semeou. A 100 por 1, quer dizer, 100% daquilo que Isaac tinha semeado. Amados, o que muitas vezes, o maior obstáculo para fluir na nossa vida, na minha vida, na tua vida financeira, é o nosso medo, é a nossa incredulidade, é a nossa limitação, porque quando nós chegamos, queremos bênção financeira, queremos que Deus nos abençoe. E Ele diz para nós: semeia, semeia, eu te dou fruto, semeia. E a gente tem pego o fruto, tem comido o fruto, tem comido as sementes e não tem lançado para o Senhor. E daí muitas vezes a gente está gemendo, está chorando, estamos numa campanha de prosperidade, buscando, Deus abençoa a minha vida financeira, e Deus está nos ensinando: comece a desentulhar os teus poços, comece a tirar o medo, comece a tirar a incredulidade, comece a tirar a avareza e comece a semear nessa terra. Se quer ser abençoado? Deus diz: semeia. E sabe o que nós fazemos? Nós semeamos, até eu coloquei aqui que nós semeamos conforme as nossas circunstâncias. Se está tudo bem, está sobrando, eu vou ofertar e eu vou dizimar. Isaac, ele não permitiu que as condições que ele estava determinasse quanto ele ia semear. Se ele olhasse para tudo aquilo, os poços entulhados, a seca que estava, ele podia dizer: eu não vou semear. Acabaram de roubar o que eu tinha, estou numa crise financeira, foi tirada a minha herança e agora eu vou semear? Isaac não olhou para isso. Ele não deixou que aquela adversidade impedisse ele de semear. E muitas vezes quando a gente está em crise financeira, a gente diminui o dízimo, às vezes a gente nem oferta, ou às vezes oferta pouco, porque esse mês as coisas estão apertadas. E Deus está falando: eu quero te abençoar,
Eu quero que você desentulhe os teus poços, porque eu quero fazer fluir prosperidade na tua vida. Amém? Estou falando para essa igreja? Então, quando nós permitimos que a crise financeira determine a quantidade de semente que nós vamos semear, nós também limitamos a mão de Deus na nossa vida. E Deus diz, eu quero fazer o teu poço fluir. Eu quero fazer a tua vida financeira fluir. Não é porque hoje ou esse mês eu estou apertada, que a minha oferta, o meu dízimo, vai ser diferenciado. Deus falou muito comigo isso. Então, Isaac não olhou para a circunstância, ele semeou. E a palavra diz, semeou numa terra seca. Semeou numa terra seca. Isaac não permitiu que as coisas impedissem ele de semear. A palavra de Deus diz assim que quando nós temos medo, né, que se nós, lá em Eclesiastes 11:4 diz assim, que se você olhar para o vento, você não semeia. Se você olhar para as nuvens, você não colhe. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa situação, não, esse mês eu não posso ofertar. Esse mês eu não posso dar o dízimo. Eu estou desacreditando da promessa. Então, Deus está trazendo esses ensinamentos para que a gente vá acordando naquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Nós somos promessa de Deus, filhos da promessa. Amém? Outro ponto. Então, primeiro Ele quer abençoar cada área da nossa vida. Ele quer fazer fluir cada área da nossa vida. Então, outro ponto que Deus fala, em tempo de adversidade, prefira manter a paz. Sabe o que o inimigo quer? Semear contenda no nosso meio, semear acusações no nosso meio, semear briga no nosso meio. Para quê? Para que nós venhamos a dar mau testemunho desse Deus. Isaac, quando ele chegou naquele lugar, que ele lembrou dos poços do pai dele, e ele começou a desentulhar aqueles poços, ele começou a limpar aqueles poços. Ali vieram os pastores e falaram, não, esse poço é nosso. Essas águas são nossas. E chegaram e tomaram de Isaac. Isaac saiu dali, podia ter discutido, podia ter brigado, o que ele fez? Ele caminhou e foi em outro lugar e cavou outro poço. E ali, quando ele cava esse poço, ele chama o nome do primeiro poço de Ezeque, que quer dizer contenda. Quando eles começaram a brigar, começaram a contender por causa daquelas águas, Isaac saiu dali, em vez de brigar, preferiu abrir outro poço. E quando ele chega ali e cava, limpa, restaura outro poço, chegam aqueles pastores novamente, quando eles começam a se alegrar com as águas, e dizem, este poço é nosso, essas águas são nossas. Era como se eles dissessem, estão na nossa terra, são nossos, mas estavam entulhados e eles não estavam nem ali. E daí Isaac deixa de novo aquele poço e continua a cavar. Amados, por muito menos, nós já teríamos brigado. Pense você cavar, você limpar, você preparar um terreno teu, uma bênção tua, trabalhar para aquilo, daí chega, a pessoa de fora diz, isso aqui é meu. Se trabalhou, se limpou, mas é meu. É como alguém entrar na tua casa, roubar a tua casa e achar que pertence para ele. Nossa primeira palavra como crente, eu falo de crente, já xinga, já amaldiçoa, que Deus pese a mão, que Deus cata esse cara aí, e ali você começa a amaldiçoar. Isaac, diante de tudo aquilo, ele não disse uma palavra, ele preferiu não brigar, ele preferiu, vocês querem o poço? Vocês querem as águas? Está aí. Eu não preciso de contenda, eu não preciso de briga, eu não preciso de discussão, vou buscar outro poço.
Será que a gente, se olhando para nós, olhando para a nossa vida, quantas vezes a gente discute por pouca coisa? Isaac foi deixando, tanto que ele deu aquele nome para o segundo poço, de Sitna, que quer dizer acusação e inimizade. Não preciso de água de acusação, não preciso de inimizade, não preciso disso. Ele sabia a quem ele servia, ele sabia que ele tinha um Deus que estava prosperando ele. Você é filho da promessa? Tem discutido por pouca coisa? Tem se encrencado por pouca coisa? Tem ficado magoado, revoltado por pouca coisa? Por coisas que as pessoas falam para você, brigam com você. Você tem brigado, tem feito encrenca por tudo isso? Deus diz assim, nós temos que dar testemunho. Ele quer tirar do nosso meio, Ele quer tirar de dentro de você a palavra pedras de contenda. Revolta que o inimigo coloca. Ah, pastora, mas eu não aguento essas coisas, eu tenho que falar. Eu ia ficar quieto, vou ficar quieto, não vou falar, mas quando você vê, você está falando. Deus diz assim, para. Tira a pedra de contenda. Tira a revolta, não importa o que tem falado, não importa o que tem se levantado, não importa as acusações, o que tem feito contra você. Não importa a inveja que tem vindo contra você. Deus diz, dá testemunho do Deus que você serve. Amém? Aleluias. E ali Isaac saiu. Isaac, talvez as pessoas olhando para ele, cava um poço, toma, cava outro poço, toma. De certo pensavam, é um bobão, fazem dele o que quer. Quantas vezes falo isso para nós? Como assim você vai baixar a cabeça? Como assim você vai ouvir essas coisas e vai ficar quieto? Como assim alguém vai te desacatar, alguém vai falar o que fala para você e você vai ficar quietinho? Deus diz, dá testemunho. Dá testemunho. Amém? Então, Deus, Ele quer restaurar a nossa paz. Ele quer restaurar o lugar que você passa. E ali, Isaac saiu daquele lugar da acusação e começou a cavar novos poços. Mas só que aqui diz assim, que ele começou a pedir para o Senhor. Ele começou a andar na presença, colocando tudo na presença de Deus. E quando ele vai à frente e cava outro poço, não teve briga. Porque ele chamou esse poço de rebote. E ele diz assim, porque agora o Senhor alargou o lugar, a terra onde nós estamos. Então ele entregou nas mãos de Deus, para que Deus estivesse com ele. Isaac o tempo todo na presença de Deus. E o que Deus quer de nós? Isaac não permitiu que toda aquela luta, que toda aquela perseguição gerasse desânimo nele. Ele não permitiu, tomava os poços, vou cavar outro, vou buscar outro lugar. Ele não permitiu que as intrigas, que as contendas permitisse que ele tivesse desânimo. Ele tinha força que vinha de Deus, e por isso ele cavou um novo poço, num lugar amplo, onde o Senhor começou a abençoar. E hoje, Deus, mas por que o Senhor quer que eu leve essa palavra? Porque Deus, Ele quer mostrar para nós, que muitas vezes nossas vidas não fluem, porque nós estamos com a vida entulhada, que nós temos deixado entulhos entrar na nossa vida. Quando Jesus chega lá para a mulher samaritana perto do poço, acho que todos conhecem essa história, ele chega ali e fala para ela, dá água para ele. E ela questiona Jesus e diz, o Senhor conversando comigo, né, um judeu, Jesus ali falando com ela, lá em João
João 4, a mulher samaritana, João 4:10 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber, eu te pediria e você me daria, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Então Jesus chegou ali e falou conversando com ela perto do poço. E quando ele pede água, ela fala, dele conversar com ela. E ele diz assim: se você me pedir, eu te darei água viva. E ela diz: como assim? O Senhor não tem como tirar, o poço é muito fundo. Ela duvidou que Jesus pudesse tirar aquela água. E ela diz para o Senhor: o poço é muito fundo. És tu maior do que o meu pai Jacó, que me deu esse poço? Olha com quem que ela estava falando. Ela estava falando com Jesus, que podia mudar a história, que podia mudar tudo. E Jesus disse para ela que se ela cresce, aquele que estava ali podia fazer nela fluir rios de água viva. O que Deus está falando? Do nosso interior, da nossa vida, Ele quer fazer fluir rios de água viva. Mas nós estamos com a nossa vida entulhada. E Ele diz assim: eu quero desentulhar tudo aquilo que o inimigo tem lançado dentro do teu interior. Dentro da tua vida, Ele diz: eu quero desentulhar, porque eu quero fazer você fluir. Tem alguém aqui que está com os poços entulhados de ira, de raiva, de mágoa, de ressentimento? Amados, e quando eu preparava essa mensagem, Deus me lembrava de cada mensagem que foi trazida aqui. Pastor Michel pregando sobre o vaso, pastor falando sobre o perdão, falando a semana passada sobre a mãe, falando cada mensagem. E Deus falava assim: eu tenho trazido cada mensagem para a minha igreja. Eu tenho alertado a minha igreja. Eu tenho falado do perdão. Eu tenho falado dos frutos. Eu tenho falado de tudo aquilo que a minha igreja tem que fazer. E muitas vezes a gente olha para aquele que está pregando aqui e diz: mas tinha que ser um outro pastor pregando. Tinha que ser um outro pastor trazendo a mensagem. Mas Deus, Ele está usando cada boca para tratar no teu interior. Ele está usando cada boca e mostrando os entulhos que nós temos dentro de nós. E Ele diz assim: eu quero sarar a minha igreja. Eu quero restaurar a minha igreja. E muitas vezes a gente recebe e não dá muito valor para aquilo que o Senhor está falando. E Deus diz assim: eu quero tirar todo impedimento que te faz, que não te deixa fluir. Que impedimento é esse? Eu falei: Deus, que impedimento nas nossas vidas? Vidas magoadas, vidas entristecidas, vidas revoltadas, vidas com ressentimento, vidas com mágoa do passado, vidas com falta de perdão. E Deus diz assim: eu quero desentulhar, porque enquanto eu não desentulhar de dentro de você, não pode fluir rios de água viva. Tem entulho aí dentro da tua vida? Tem entulho dentro do teu coração? Amados, eu vou confessar que eu achei entulho dentro do meu coração. Porque tem coisas que às vezes a gente guarda e diz: isso aí não dá nada. E Deus tem falado a cada mensagem. E esses tempos, não sei se era com a Lisa, com o que eu estava falando, que as pessoas vêm e dizem: nossa, hoje eu levei uma surra. Nossa, hoje Deus pegou. Mas você mudou? Mas você tirou aquilo que estava te incomodando? Você tirou aquilo que fez você apanhar? Se diz: hoje a palavra veio de encontro, mas me pegou de jeito. Você chegou em casa, refletiu, colocou aquela palavra diante de Deus: Deus, isso é comigo. Limpa, desentulha, tira isso de dentro de mim. Às vezes a gente se alegra aqui. Às vezes a gente adora aqui, chora aqui, mas esquece.
O inimigo rouba a palavra, entulha os nossos poços. Orgulho dentro de nós, e a gente diz assim, deixa para lá isso aí, eu sou assim mesmo, deixa para lá. E Deus diz, eu estou te mostrando, porque eu quero fazer você fluir. E por que Ele quer que eu e você flua? Porque Ele quer que de nós saia rios de água viva, porque tem muitas vidas morrendo de sede à nossa volta. Nesse lugar, muitas vidas morrendo de sede, e nós estamos entulhados, sem deixar as águas fluir para sarar. Como que a água vai fluir se meus poços estão entulhados? E o que Deus fala para nós? Que Ele quer fluir. Nós temos uma promessa, e o inimigo sabe que nós temos uma promessa, e por isso ele tenta entulhar. Por isso ele tenta tapar nossos ouvidos. Então Deus diz assim, eu quero saciar a sede do meu povo. Eu quero ver você gerando para mim, sim. Mas para isso você precisa desentulhar. Isaac ia produzir, Isaac ia colher, mas para isso ele tinha que desentulhar. Para isso ele tinha que dar testemunho de Jesus. Para isso, independente das ofensas, das provocações, ele tinha que ter controle. E foi o que Isaac fez. Apesar dos desafios, ele se controlava. Ele se controlava, porque ele tinha que dar um testemunho do Deus que ele servia. Como que está teu testemunho dentro da tua casa? Dentro da tua empresa? Para os teus vizinhos? Para as pessoas à tua volta? Deus diz, está na hora de desentulhar os poços. Amém? Deus, Ele quer tirar tudo isso que o inimigo tem lançado dentro de mim e de você. Ele quer tirar a nossa arrogância. Ele quer tirar de nós o nosso orgulho. Ele quer tirar de nós a nossa alta confiança, que se achar, Ele quer tirar. Ele quer tratar, Ele quer limpar os nossos poços. E hoje Ele diz que aqui dentro tem vidas com poços entulhados. Eu quero que você se coloque em pé. Se na tua vida, todos vocês, não precisa ficar com medo, vou me pôr em pé, o que vão falar? Deus quer trabalhar em você. Ele quer tirar os entulhos que o inimigo tem lançado. Se hoje você olhou para você, não, pastora, isso não é comigo. Isso não é comigo. Deus está falando, tem entulho aí, eu quero limpar, eu quero restaurar, e o entulho de todas as maneiras. Aqui Deus até me deu uma lista de entulhos. O medo, que muitas vezes o medo tem nos paralisado, a angústia, tristeza, falta de perdão, mágoa, ressentimento, inveja. Inveja tem entulhado os poços. E Deus diz assim, tem vidas que precisam ser desentulhadas. Preguiça espiritual, Deus quer tratar, Deus quer limpar, Deus quer. E nós queremos ficar no nosso comodismo. E Ele diz, caminha. Quero desentulhar os teus poços. Então, se aqui no nosso meio tem gente que precisa que Deus venha desentulhar qualquer área da tua vida, eu quero te convidar agora. A igreja fecha os olhos, vamos orar. Coloca teu coração, diga, Deus, o meu poço está entulhado com isso aqui. E se você sentir no coração de vir aqui para frente, Deus quer te restaurar. Deus quer derramar águas. Deus quer fazer fluir esse ministério que está parado, esta situação na tua vida que está parada. E Ele diz, se você quer, hoje é dia de desentulhar os poços. Eu te convido a vir aqui para frente. Você que achou em você poços entulhados. Aleluias.
Aleluias, aleluias, aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Deus quer fluir as águas. Como ele chegou diante daquele poço e achou aquela mulher samaritana ali. E ele começou a falar para ela tudo o que estava acontecendo na vida dela. Quando ela saiu dali, ela saiu fluindo. Ela saiu falando o que Deus tinha feito. E hoje Deus está olhando para você. Ele chegou perto desse poço que você está. E ele diz: eu quero desentulhar. Eu quero liberar teu ministério. Eu quero liberar ministérios entulhados. Eu quero liberar almas entulhadas. Eu quero liberar corações entulhados. Aleluia. Ele quer tirar a preguiça espiritual. Talvez você possa estar dizendo: não, pastor, eu não estou com poços entulhados. E Deus tem falado: você não tem coragem nem de orar. Você não tem conseguido pegar nem a palavra para orar. Você não tem se colocado. E Ele diz: você está aqui. E Deus não manda a palavra para quem não está aqui. Aleluias, aleluia, aleluia, aleluia. Se a tua vida financeira não está fluindo, vem para frente. Se alguma coisa na tua vida financeira está entulhada, Deus diz: eu quero fazer fluir. É tempo de conserto com o Senhor. É tempo de chegar como aquela mulher e dizer: Senhor, eu tive 5 maridos, eu tenho o meu marido. E Ele diz: não, você não tem um marido. Você teve 5, mas esse que está aí não é teu. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor está aqui. E é o tempo de você fluir. Porque Ele quer você como fonte de água viva, jorrando, alcançando vidas. E alguma coisa tem entulhado os teus poços. Aleluias. E Deus te dá tempo para você vir aqui para frente. Deus te dá tempo para você vir aqui. Ele quer desentulhar os teus poços. Ele quer desentulhar os teus poços. É você e Deus. É você e Deus. É noite de milagre. É você e Deus. Deus diz: tem poços entulhados por falta de perdão. Tem poços entulhados por ressentimento. Tem poços entulhados por falta de fidelidade. Tem poços entulhados porque não consegue perdoar. Tem poços entulhados por palavras que ouviram. Tem poços entulhados por dar mau testemunho. E Deus diz: hoje é noite de curar. Aleluias. Ele trouxe Isaac. Isaac foi humilhado. Isaac teve que sair, foi tocado daquele lugar, mas Deus foi tratando Isaac. Aleluias. Isaac não teve vergonha. Isaac pôs a mão nos poços, nos entulhos e trouxe diante de Deus. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais gente aqui. Tem mais gente aqui com o coração entulhado, com a alma entulhada, com o ministério entulhado, com a vida entulhada, com a família desestruturada. Tem mais gente aqui. Deus diz: eu vim perto do poço para fazer fluir águas que saram. Aleluias, aleluias, aleluias. Tem vidas do teu lado precisando desta água que você não está fluindo. Aleluias, aleluia. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Você que ouviu a voz do Senhor nessa noite, Deus diz: volta para a essência. Volta para a essência. Volta para a essência. Você deixou o lugar da essência. Volta para a essência, porque Ele quer fazer a obra na tua vida. Aleluias. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, eu te peço que as tuas águas, Espírito Santo, venha fluir nesses corações agora, Senhor. Vem fluir, Deus, de dentro para fora. Vai tirando todos os entulhos. Vai tirando tudo aquilo que o inimigo tem lançado
pensado, tudo aquilo que o inimigo tem falado, Senhor, nos corações, tudo aquilo que o inimigo tem feito eles verem, Senhor, que não tem jeito, Pai, em nome de Jesus. Pessoas que ouviram palavra de maldição, pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram deixadas de lado, pessoas que não estão conseguindo fluir, pessoas que têm sofrido afronta, Pai. Eu sei que o Senhor chamou aqui, Pai. Esse culto estava pesado para pregar, porque o Senhor quer libertar cativos, o Senhor quer libertar vidas que estão escravizadas, o Senhor quer libertar vidas que estão despedaçadas, Senhor, por uma palavra, por uma promessa, por aquilo que eles ouviram, por afrontas, por rejeição, Deus. Perguntas, Senhor, que não consegue calar, perguntas que têm vindo, Senhor, o porquê que o Senhor permitiu tudo isso. E Deus diz: entrega para mim, entrega para mim, entrega para mim, que eu quero desentulhar os teus poços, entrega para mim, que eu quero despedaçar esse jugo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus vai visitando cada coração, Deus vai visitando cada alma aqui, Deus vai visitando essa vida que disse: eu vou lá hoje, e eu sei que o Senhor vai falar comigo, e eu sei que o Senhor vai tirar essa angústia do meu coração, e eu sei que o Senhor vai tirar essa ira do meu coração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai tocando agora, vai tocando no teu filho, Pai, vai tocando no teu filho, Deus, que tem se sentido nada, que tem se sentido nada diante de ti. O Senhor trouxe até aqui à frente, Pai, vai tocando nele agora, vai tocando no coração agora, vai tocando no coração agora. É eu que estou do lado do poço, diz o Senhor, é eu que estou sondando o teu coração, diz o Senhor, é eu que estou sarando, é eu que estou tocando, é eu que estou chegando neste lugar. Essas palavras que você ouviu, estou eu recebendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus, começa a ministrar a tua cura, Pai. Ministérios parados, ministério parado, Senhor. O Senhor diz: estou restaurando, estou tocando, pela coragem de vir na minha frente, pela coragem de se expor, de vir aqui, para que eu trate, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ministra a tua cura agora, ministra a tua cura agora, Deus, porque eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo, Pai. Que portas o Senhor tem aberto agora, Pai, que portas o Senhor tem aberto, que aquilo que o inimigo tem lançado, os entulhos que o inimigo tem lançado, o Senhor está tirando agora, o Senhor está tirando agora, o Senhor está limpando os poços agora, porque do interior de cada um vai fluir rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva, para sarar, Deus, para restaurar, Deus. E por onde essas águas passarem, Deus, vai ter cura, vai ter vida, vai ter transformação, vai ter cura, vai ter vida, vai ter transformação, Deus. Tem gente aqui, Deus, que o inimigo está lançando dúvida no coração, como aquela mulher perto do poço, que dizia: como, Senhor? Como o poço é fundo, o Senhor não pode. E ele diz: filha, isso aí que você está achando que é impossível tratar, eu vou tratar, porque eu sou Deus, eu faço fluir, eu faço transformar. Aleluias, aleluias, aleluias. Flui, Espírito Santo, flui, Espírito Santo. Vem com tuas águas, Senhor, vem com tuas águas, Espírito Santo, vem com as tuas águas, Senhor. Cada área que está sendo entregue para ti agora, Pai, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela familiar, seja ela, Senhor, ministerial, Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser surpreendidos pelas tuas águas, que eles possam ser surpreendidos pelo teu fluir, que eles possam, Senhor, gerar, Senhor, que eles possam, Senhor, produzir numa terra seca, numa terra sem vida, que eles possam ver o teu mover, o teu sobrenatural. Desentulha agora.
agora, Senhor, cada poço, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque na minha vida, Senhor, o Senhor tem tirado entulhos e tem feito fluir, porque Tu és Deus, porque Tu és fiel, porque Tu és justo, Senhor. Te louvo, te exalto, Deus, e te glorifico por cada vida que está aqui. Que a Tua bênção esteja sobre cada um, que as Tuas águas vivas estejam fluindo do interior, Deus, de cada um dos Teus filhos, para a honra e para a glória do Teu nome. Recebe aí a palavra que Deus te deu. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Grande é o Teu nome. Pode voltar para o teu lugar. Aleluias, 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 aleluias. Amados, eu só quero te dizer assim: Deus, enquanto eu orava, Deus colocava no meu coração que tinha gente entulhada, sentada, porque não teve coragem de vir o que as pessoas iam pensar. E Deus diz assim: entrega esse teu orgulho, porque é nesse orgulho que eu quero tratar a tua vida. Amém? Deus movia muito no meu coração para chamar essa pessoa que estava orgulhosa no lugar. E Deus, eu não posso sair daqui sem falar aquilo que Deus está falando. Entrega o teu orgulho, porque Deus quer tratar a tua vida. E tem coisa na tua vida que está arrebentada por causa do teu orgulho. E Deus diz: eu quero tratar. Mas para isso nós temos que sair do lugar e se apresentar diante de Deus. Então essa palavra fica para você que talvez por orgulho não se levantou e não veio diante do teu Deus. Deus quer tratar. Amém? Que você entregue para o Senhor esse orgulho. Eu falo porque Deus, Ele é o Deus que nos quebra, nos remonta, nos restaura de novo, porque Ele conhece o nosso coração. Amém? Aleluias. Que você possa aplaudir esse Deus.